Tá certo? Vamos agora receber aqui o doutor Eduardo, que vai conversar com a gente. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, chega aqui pertinho de nós, tá? Aqui está o doutor Eduardo. O doutor Eduardo é mais alto que eu um pouquinho, mas deu bom aí, não precisa nem aqui bulir na câmera. Doutor, é um prazer receber. Desculpa aí pelo atraso da gente te receber, para entrevistá-lo, porque você sabe que a gente vê aí, você está vendo como é que é, a gente trocamos de equipamentos e precisa regulagem, mas a gente não pode regular fora do ar também, e estamos regulando e com certeza espero que a gente tenha agora uma qualidade de áudio também no seu microfone, para que você possa falar ao nosso povo e à nossa gente, e eles entenderem tudo aquilo que está dentro dos seus pensamentos do bem para o bem-estar da população de Açailândia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, audiência do seu programa aqui da Record. É um prazer estar aqui, né? Primeira vez que eu venho ao seu programa. E eu entendo, fazer programa ao vivo não é fácil, né? As eletrônicas muitas vezes não funcionam como gostaria, mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Então, eu estou aqui para falar com seus telespectadores, né? Então, a população de Açailândia, no seu programa, que tem muita audiência. E nós estamos em campanha. Faço parte de um movimento chamado Cidadão Fiscal, tá? Que já está aqui na cidade, já tem quase 2 anos. E nós estamos fazendo uma campanha de conscientização e o combate à corrupção eleitoral. Nós entendemos que esse momento é um momento crucial, tá? Para a representatividade da população nos próximos 4 anos. É a festa da democracia. É quando o cidadão vai escolher o seu representante direto, o prefeito e os vereadores. E esse momento, ele é fundamental para que a gente possa colocar em prática, né, através do voto, o que a gente espera da nossa cidade. Votar para um deputado federal, estadual, para um governador, é muito importante. Mas as medidas que eles tomam, geralmente elas têm repercussão no estado, na região, né? E agora é o momento da gente escolher a pessoa o político que está mais perto de nós, de nos representar. Então é um momento muito importante, tá? E é também um momento que infelizmente a gente percebe o quanto caro está ficando, né, essa questão das pessoas se afastarem da política. Sabe, Oswaldo, telespectadores, eu tenho conversado com muitas pessoas e eles têm demonstrado, os eleitores, o desalento com a política local. Isso é muito triste. Isso é uma vitória, na verdade, uma vitória do mal político, a vitória do corrupto, que ele fez da política o que é hoje, em âmbito nacional. Tá? Isso, infelizmente, não é um mal só da cidade. Isso acontece no Brasil todo. Tá? E que fez com que as pessoas não gostassem da política para se afastar da política, né? Para o cidadão ter nojo da política. E assim, ele, né, ter mais tranquilidade, né, no momento que ele está, na verdade, que ele não está fazendo, né, o trabalho dele. Ele afasta as pessoas, né, do seu trabalho como político. As pessoas não querem ir na Câmara de Vereadores assistir uma sessão. Quando fala de política, já muda o canal da televisão, né? Quando vai se pensar, né, em ir até a sessão da Câmara para fazer uma reivindicação para uma lei, para fazer um acompanhamento das sessões, as pessoas colocam um monte de empecilho, mas não vai na Câmara, vai assistir um futebol, vai passear na praça, mas nos dias das sessões da Câmara, acaba não indo, né? Isso acontece comigo também. Hoje eu estou aqui porque eu fiquei revoltado há muito tempo, já ando revoltado com a política há muito tempo, mas eu percebi que não adianta ficar revoltado e ficar de braço cruzado ou então no WhatsApp reclamando do que está acontecendo. A gente tem que arregaçar a manga e buscar os nossos direitos. Inclusive o movimento ele nasceu por isso, né? Nós, como cidadãos, estamos utilizando o nosso direito de acesso à informação e estamos acompanhando a gestão pública. A gente trabalha quase 2 anos fazendo isso, acompanhando o trabalho da gestão pública de Açailândia. Não é de outra cidade, a gente trabalha só com as informações de Açailândia, né? E a gente já chegou a constatar contratos muito altos, né,
de serviços que não são muito bem prestados, né? De serviços que foi contratado, mas não deu assim uma resposta eficaz para aquele problema da sociedade. Então, o que a gente fez? A gente, diante de uma situação dessa, quando vê, né, que o desperdício de dinheiro é evidente, a gente comunica a autoridade competente, que é a Promotoria Pública. Exatamente, que é o Ministério Público, o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Muito bem. Então, veja bem, o doutor Eduardo é advogado, ele que faz parte, tá, do grupo Cidadão Fiscal. Do grupo Cidadão Fiscal. Tá? E veja, doutor, veja bem, nós temos aqui a logomarca de vocês, vendo aqui o que diz aqui, que acaba com a corrupção, seja honesto, é isso? Exato, a gente entende. Aí tem a bandeira aqui do Brasil, ordem, progresso e tal. Sim, o que quer dizer isso aqui? Esse é um trabalho que nós estamos fazendo de conscientização e o combate à corrupção eleitoral. Esse material, esse folder, até eu posso até mostrar, okay, mostrar aí para a sua audiência, tá? Então, nós estamos fazendo uma panfletagem pela cidade. Nesse último domingo estivemos na Praça do Mercado para dizer o seguinte: nosso entendimento, isso aí já está claro. A miséria anda junto com a corrupção. Ou é a miséria financeira do cidadão, ou é a miséria moral. Então, a corrupção, ela se nutre disso. Ela se nutre dessa miséria. Muitas vezes a pessoa vende o voto porque ela está passando por um momento difícil. Então, com os filhos passando por dificuldade em casa. Aí vem o político e oferece o dinheiro para ele votar naquele político. Isso é corrupção, tanto de quem está comprando como de quem está vendendo. E qual é a pena, doutor? A pena se esse caso for coincidir um flagrante, qual é a pena? Para quem vende o voto e para quem compra o voto? Ambos, tá? A pena é de 4 anos. 4 anos de reclusão. É de 4 anos. No caso, se for constatado que o fulano de tal foi lá e comprou o voto de fulano de tal, alguém provou que ele foi lá e comprou o voto dele por 100, 200, 400, 500 ou R$1.000, comprovou, aí leva ao conhecimento do Ministério Público, aí foi apurado, aquela pessoa será punida. Aí sim, aquela pessoa foi constatada que aquela pessoa foi lá, ofereceu o voto. Olha, vou votar em você, mas só se você me der R$1.000 ou R$500. Isso aí, se tomar o conhecimento, for investigado, aquela pessoa que foi vender o voto também será punido. Exatamente. A pena o crime é tanto para quem compra o voto, que é vamos dizer, o candidato, como para quem vende o voto, que é o eleitor. Então veja bem, isso aqui é uma coisa interessante, a gente não programou nada nessa entrevista, isso aqui é uma entrevista natural, que o Oswaldinho, ele gosta de fazer as perguntas assim, a questão assim, do momento, o repente, que isso vem orientar o nosso povo e a nossa gente. Tá? Então veja, para quem compra o voto, tem uma penalidade de 4 anos de reclusão. Para quem vende, também tem a reclusão. Isso vira muitas vezes piada. Tem gente que brinca, eu só vou votar se eu vender, se eu então comprar meu voto. Não, deixa que a eleição, vou ganhar a eleição, porque no dia a gente compra o voto. Então preste bem atenção. Quem está, veja, Oswaldinho só pergunta, não tem o poder aqui de bater o martelo que alguém será condenado ou será liberado, tá certo? Quem tem o poder aqui de falar é quem estudou, quem se preparou, quem se formou, quem tem conhecimento de causa, que está hoje aqui com um potencial à altura de conversar com vocês e transmitir a realidade dos fatos. O que é? Eu transmito a realidade dos fatos perguntando, mas quem transmite a realidade dos fatos pura, nua e crua, totalmente natural, é o doutor Eduardo, porque é um advogado, é um homem preparado, ele faz parte desse grupo anticorrupção. E você, meu amigo eleitor, que está nos assistindo nesse momento, cuidado! Olha onde é que o Oswaldinho entra, é em dizer, cuidado para você que é candidato, cuidado para você que é eleitor, para que você não venha cair nessa infração de vender o seu voto e de alguém comprar o seu voto, porque ele está com a equipe, está com um grupo contra a corrupção eleitoral, e aí você não vir se envolver com a polícia e nem com a justiça. Dia 15 de novembro vai ter eleição. Então,
é aquela história, deixar o povo, doutor, de livre e espontânea vontade para escolher os seus candidatos, aquele que bem ele entender, tá, que achar que vai ser o melhor para a Ceilândia, e não entrar nesse jogo político de vender o seu voto. Correto, Oswaldo. Inclusive, é bom frisar que o nosso movimento, ele não tem bandeira de partido nenhum. Nós fomos criados, né? Nós criamos esse movimento aqui, tanto é que me falaram, mas por que, Eduardo, você não foi candidato a vereador? Não, primeiro porque não era a minha intenção, e segundo, porque se eu me lanço candidato a alguma coisa, eu ia perder o foco, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu construí junto com os meus amigos voluntários, pessoas, professoras, que temos aí no nosso trabalho, empresários, uma costureira, né, trabalhadores do comércio, pastor, funcionários públicos, dentro do nosso grupo, preocupado com a cidade, fiscalizando e muitas vezes se expondo a risco de vida, né, fazendo investigações de pessoas poderosas, não só na cidade, mas às vezes o que acontece, né, eu aprendi muito um termo que às vezes você vai procurar, você puxa um fio e você puxa um rabo, né? Achando que vem um gato, vem uma onça. Isso. E isso dá muito medo, né? Às vezes a gente não sabe onde a gente está se metendo. Então a gente tem muito medo disso. Mas são pessoas corajosas, determinadas, sabe, que têm a vontade de mudar a nossa cidade, então realmente eles estão se colocando. Mas voltando ao que a gente estava falando, então eu não quis me lançar a nada, primeiro porque eu não queria. E segundo, porque é muito importante nesse momento a gente focar no que realmente importa para a cidade. Para o nosso grupo, na conscientização das pessoas votarem conforme a sua consciência. Porque, por exemplo, se a população coloca representantes, tanto na prefeitura como na Câmara, de uma forma isenta, né, vota de forma que acredita que aquela pessoa vai fazer alguma coisa pelo que ela não porque ela comprou o voto, ou porque ela é parente, amigo, é um cara legal que abre sua casa para os filhos lá tomar banho de piscina. Tem muito candidato fazendo isso. Essa época do ano, abre a sua casa para o pessoal lá da comunidade ficar lá fazendo um pagodinho, tomando banho de piscina e tal. Enfim. Então, você vota num candidato num político que é avesso a isso, né? Então, vai ser mais fácil para nós trabalharmos, nós do movimento, porque não vamos ser só nós do movimento que vai estar fiscalizando o trabalho da prefeitura e da Câmara, mas também terão vereadores com perfil de fiscal, vereador chato, vereador que é criterioso na hora de fiscalizar as contas públicas, na hora de fiscalizar um contrato. Oswaldo, eu nunca vi um vereador participar de uma sessão de licitação. Eu nunca vi um vereador ir lá no dia que vão fazer o sorteio das empresas que vão fechar contrato com o município e acompanhar como que é feito um contrato, porque é ali onde começa a corrupção. É ali que é a porta de entrada na prefeitura para as empresas fazerem os contratos. Então a gente precisa de vereadores, de políticos que tenham conhecimento do que é um contrato, do que é um processo licitatório, né? Que tenham isenção na hora de fazer uma fiscalização. E a gente só consegue isso quando o eleitor, ele faz uma análise do candidato criteriosa, porque ele está colocando um servidor público ali que vai ficar 4 anos, fazendo uma analogia à pena de quem é pego, né, vendendo ou comprando voto. Quando você vota errado, e você vende o seu voto, digamos que você não vá ser pego pela polícia, porque infelizmente é muito difícil pegar, é muito difícil. Muitas pessoas, inclusive, ficam com medo de fazer a denúncia. Mas vamos dizer que passa, aquele eleitor que vendeu o voto não vai ser pego, e o político que vendeu o voto, ele é eleito. Quem vai ficar que comprou o voto, né? e que comprou o voto, ele vai entrar lá no cargo, né? Ele vai assumir o cargo que ele comprou o voto. E aí quem vai ficar 4 anos preso, aguentando as amarguras de um político que não nos representa, somos nós da população. Então lembre-se, são 4 anos. Se te pegar, né? Você pode ir preso, ficar 4 anos na cadeia. Agora, porque você vendeu o seu voto,
nós da sociedade vamos ficar 4 anos amargando uma cidade que não tem infraestrutura, que não tem uma boa educação, que não tem uma saúde, que não tem lazer, que os empresários andam com muitos problemas, devido dos desmandos que vem assolando, né, a classe empresarial durante tanto tempo. Então pense bem nisso, é um ato que você vai fazer, né, se você se corromper, que isso vai causar prejuízo para a cidade por 4 anos. E muitas vezes o dinheiro que lhe é oferecido para poder comprar o seu voto, é um dinheiro que é muito pequeno, talvez você vai acabar com ele em dois dias, às vezes nem isso, porque me disseram que o voto aí está sendo cotado por R$50, né? Então com que você faz, com que você gasta R$50, né? Aí, mas se você votar nessa pessoa por R$50, as consequências vão ser duras, e por 4 anos. Muito bem, olha, o doutor Eduardo vai voltar aqui na próxima semana, que já está se aproximando das eleições, e com certeza a gente vai, doutor, mais cedo conversar mais um pouco sobre essa situação, de vez que o senhor está trazendo aqui essa conscientização, que ela é importante para o candidato, quanto é importante para o eleitor, até mesmo para o eleitor não colocar os candidatos em situações difíceis, que tem pessoas que às vezes quer acompanhar o candidato só se ele comprar o voto, só se ele tiver algo muito importante para dar para ele financeiramente. Então isso aí, veja, o candidato ele não pode realmente comprar o voto, ele não pode oferecer nenhuma vantagem, porque tem as fiscalizações e pode trazer problema para ele. Então não prejudique o seu candidato. Se você está com a sua consciência tranquila, você vai votar em quem você quiser, tá certo? Então não pressione o seu candidato, até mesmo porque as coisas estão muito difíceis. Vote de livre e espontânea vontade para quem você quiser, tá certo? Porque se tiver essa pressão e o candidato se sentir pressionado, tá certo? E de repente alguém tomar conhecimento, veja que o fiscal dessa situação, que um deles é o doutor Eduardo, se tomar conhecimento, pode prejudicar você, amigo eleitor. E o candidato que pressionar o eleitor vai prejudicar a eleição dele. Não queremos que nada disso venha acontecer. Doutor, nós queremos agradecer a sua presença, que o senhor está nos trazendo informações aqui que eu não sabia, a questão da pena de quem vende o voto, de quem compra o voto, né, de vez que as nossas autoridades, nossos promotores e promotoras, os nossos juízes estão atentos, entendeu? Nossa juíza eleitoral aí fazendo um trabalho brilhante, está tudo na paz, tudo na tranquilidade, ninguém está sendo forçado a nada, está todo mundo livre e desimpedido para poder ficar com quem bem entender, e espero que a gente tenha uma eleição da melhor maneira possível, que o povo escolha quem o bem o convier. Oswaldo, muito obrigado pelo seu espaço aqui no programa Balanço Geral, e obrigado pela audiência, pela paciência de estar me ouvindo também, espectadores. E eu até estava observando, a cidade está limpa, a juíza eleitoral, né, e a promotora também eleitoral, a doutora Glaus, que é a promotora eleitoral, e a doutora Clécia, que é a juíza eleitoral, estão conseguindo controlar muito disso. A gente não vê a cidade suja, a cidade está tranquila. Nós vivemos... Graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, é o trabalho competente delas. Nós vivemos, senhores, num momento numa fase, né, que é um momento muito importante, que é na era da informação que a gente vive. Então tem informação para todo mundo no celular. O celular tem muito poder de transmitir informações. Não resta dúvida, o celular é importante que você está falando, mas não resta dúvida que da importância do senhor vir hoje aqui nesse programa e abrir a nossa mente, abriu a minha mente, com certeza a mente de tanta gente, fatos dessa natureza, que só vem nos enriquecer de conhecimento para que a gente possa ter uma eleição cada vez mais tranquila. Quero aqui parabenizar a nossa promotora de justiça, também a nossa promotora de justiça eleitoral, então também a nossa juíza, tá? São pessoas que peço a Deus que realmente chegue o final junto com todos nós, da melhor maneira possível, numa eleição tranquila, e que Papai do Céu cubra de bênção o trabalho dela, o nosso trabalho, o trabalho da população, e que a Sairândia possa vir a viver dias melhores. Isso aqui é importante. A sua presença aqui, ela só veio enriquecer cada vez mais o trabalho do Poder Judiciário, quanto o trabalho também de todos os políticos, que no caso aí é só aquela história que muitas vezes falar, eu só vou votar para fulano então se me pagar. Às vezes o político, não, deixa que no dia da eleição eu resolvo. Isso aí, ó, esse programa aqui, com a sua presença,
está dando um rumo certo, um rumo legal. Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, e vamos deixar o povo escolher quem ele bem ou convier, porque o voto ele não é comprado, o voto não é vendido, tá? O voto é conscientizado. Tá certo? Muito bem. Quero te agradecer pela tua presença. Muito obrigado, Oswaldo, novamente. Obrigado aos telespectadores do programa Balanço Geral. E se Deus quiser, se Deus nos permitir, novamente eu volto aqui semana que vem para dar mais um recado, porque nós estamos em campanha, estamos muito preocupados com o futuro da cidade, e que ela só vai mudar, só vai ser melhor quando o senhora votar de forma consciente. Muito obrigado. Eu te agradeço. Vamos chamar lá o Gilberto, lá do Portal Açaí, com os